continuando a falar aqui então, né, sobre alma, é fácil nós notarmos esses sintomas muitas vezes nas nossas vidas. Parece que é moda falar, estou ansiosa, estou depressiva, estou com tristeza profunda. Mas o difícil é dar nome a esses sintomas. Por que eu me sinto triste? Por que eu me sinto incapaz? Por que eu tenho, pânico de estar no meio de pessoas, pânico de falar um bom dia para alguém? Por que isso acontece comigo? Quando nós olhamos muitas vezes, para situações em que nós rejeitávamos e dizíamos assim, eu nunca vou gritar como a minha mãe gritava comigo. Daqui a pouco você está gritando com o seu filho da mesma forma que a sua mãe gritava com você. E aí você para se perceber, para observar e diz, mas eu não queria. Por que isso tem acontecido comigo? Existem duas formas de lidarmos com as fraturas emocionais que foram causadas em nós. A primeira é quando nós repetimos padrão. A pessoa revive inconstantemente a dor e ela entra em ciclos. No momento em que você está gritando ali com o seu filho, você está revivendo aquele momento em que sua mãe gritava com você. Você está repetindo um padrão por mais que você não queira. Porque existe uma fratura emocional aberta dentro de você. E que se você não fechar, se você não colocar ali o antídoto de cura, isso não vai cessar. Você vai continuar repetindo o padrão. Ou também nós reprimimos. Nos comportamos de forma contrária a esses comportamentos. Talvez você veio de um lar abusivo, de um lar violento, e você não suporta que alguém respire um pouquinho mais alto dentro da sua casa. Porque você já acha que é agressão. O seu marido diz assim, esposa, pega o controle. Aí você já, por que você está brigando comigo? Ele só pediu para você pegar o controle um pouquinho mais alto. Mas como você viveu toda essa situação dentro da sua casa, uma tonalidade a mais já é ofensivo para você. Porque você reprimiu esse padrão e você diz, eu nunca vou viver o que os meus pais vivenciaram. E aí estamos diante de fraturas emocionais, e fraturas emocionais são feridas internas profundas, causadas por experiências dolorosas, traumas ou abusos, que afetam diretamente a forma como a pessoa pensa, como ela sente e como ela se relaciona. O sintoma é a ansiedade e a depressão, mas existe uma raiz para tudo isso. Só que para você observar a raiz dá trabalho. Você tem que parar, você tem que se observar, você tem que lembrar de situações. E talvez a pessoa que gerou essa fratura emocional na sua vida não foi uma intenção ruim. Como nós acabamos de ouvir aqui. A vida da pastora Cris foi o pai que ela ama, que sempre foi um pai maravilhoso. Uma fala trouxe uma fratura emocional para a vida dela, a qual ela carregou durante anos, sem nem perceber. E geralmente essas fraturas acontecem na infância ou na adolescência, e que deixam marcas. Diga comigo, marcas. E o efeito dessas marcas afetam a forma como nós nos percebemos, como nós nos relacionamos ou como reagimos às situações da nossa vida. Eu posso dar um exemplo. Quando você vê a história de um veterano de guerra, eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com um veterano de guerra. Quando o veterano de guerra, ele ouve talvez uma porta de ferro caindo no chão. Para nós é uma porta de ferro caindo no chão e a gente vai se assustar. Nossa, que susto! Para um veterano de guerra, ele vai sentir no corpo a emoção de quando ele estava no campo de batalha e a bomba era lançada. E o fogo, a situação, o fogo do momento, a emoção do momento, ele vai sentir da mesma forma. Simplesmente através de um barulho de uma porta que caiu. Por quê? Porque ele tem um trauma dentro dele. E o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. O nosso cérebro, ele não tem essa percepção de falar assim, é só uma porta de ferro caindo.
ele vai levar aquela emoção e a pessoa ela sente no corpo o que ela sentiu naquela determinada situação. E o primeiro ponto para nós aqui nesta noite, importante para falarmos desse tema, é termos a consciência de que eles existem. Diga comigo, consciência. A consciência é a principal característica humana quando se trata de mudança e transformação. Não tem como você ajudar alguém que acha que não precisa de ajuda, não é verdade? Não tem como você está dizendo para a pessoa, olha, você precisa de ajuda, você precisa mudar, e a pessoa está dizendo assim, não, eu não vejo nada errado em mim. O errado é meu marido, o errado é meu filho, o errado é o vizinho, o errado é a minha amiga da igreja, todo mundo é errado, menos você. Isso é muito difícil. Por isso que nesta noite, nós clamamos ao Espírito Santo. Antes de começar esse culto, nós estávamos ali as pastoras orando, para que o Espírito Santo nos traga consciência, para que Ele nos traga a memória, a lembrança de situações que nos feriram, de traumas que foram abertos, para que a gente possa ter essa consciência e buscar pela nossa cura e pela nossa transformação. Olhe para a irmã ao seu lado e diga a ela assim, minha irmã, se perceba. Pouco fazemos isso. Dificilmente paramos para analisar a causa de alguma emoção, porque o tempo todo a gente está sentindo alguma coisa. O grande problema é que todo sentimento gera uma crença. Todo sentimento gera uma crença. E quantas crenças têm limitado a sua vida de viver a plenitude de Deus? Toda crença ela é autorrealizável. E como é que se instala uma crença? Eu acabei de vir de uma imersão de 60 horas de inteligência emocional. Eu estou aqui, gente, se eu pudesse aqui, eu ficava aqui 60 horas ensinando para vocês tudo que eu aprendi lá. Tentei diminuir ao máximo, enxugar, mas eu falei assim, eu preciso ensinar elas. Como que se instala uma crença? E a gente ouve muito falar, crenças limitantes, crenças limitantes. Como que se instala uma crença? Diga primeiro assim, eu comunico, eu penso, eu sinto. Eu comunico, eu penso e eu sinto. E através do que eu sinto, a crença se instala. Então, se o tempo todo eu estou comunicando medo, culpa, tristeza, frustração, apatia, eu estou comunicando. Eu começo a pensar sobre aquilo. E o meu pensamento me gera um sentimento, uma emoção. E isso gera uma crença. Vou te dar um exemplo. A esposa diz assim, pastora, eu não amo mais o meu marido. O que ela está comunicando? Eu não amo mais o meu marido. Eu não amo mais o meu marido. Eu não consigo amar o meu marido. É uma comunicação. Eu não tenho prazer sexual com meu marido. É uma comunicação, sim ou não? A comunicação ela pode ser verbal ou não verbal. Se você comunica isso todos os dias, você vai começar a pensar sobre isso. Eu não amo mais o meu marido. Aí você vai pensar lá, nossa, lembra do Joãozinho lá, na minha adolescência, eu acho que eu devia ter casado com ele. Não, sabe, lá, o Zé Maurício. Ia ser tão melhor que agora casei com esse daqui. Ainda bem que não é nenhum homem aqui, né? Casei com esse daqui, devia ter escolhido melhor. Eu não amo meu marido. E aí você comunica isso, você vai começar a pensar sobre isso. E quando você pensa sobre isso, você vai começar a sentir, eu não amo mais o meu marido. Eu não sinto mais prazer. Quando ele chega, eu não suporto mais o toque. E isso vai se tornar uma crença. E por que muitos casamentos são destruídos? Porque a comunicação estava errada. Nós temos o poder de transformar as nossas crenças. A palavra do Senhor diz que nós temos que ter poder sobre os nossos pensamentos, não é verdade? Levar cativos os nossos pensamentos a Cristo. A palavra do Senhor diz que da nossa boca pode sair bênção, mas pode sair maldição. Pode sair vida ou pode sair morte.
Então, se o tempo todo eu estou declarando morte, maldição, tristeza, é isso que eu estou comunicando. E é isso que eu vou viver. Se você está com alguma situação no seu casamento, minha irmã, não olhe as circunstâncias da sua realidade. Comece a mudar a sua realidade através da sua comunicação. Todos os dias você vai dizer: como eu amo esse homem, como eu desejo esse homem, como ele é forte, como ele é lindo, como ele é gostoso. Não veja a hora de chegar em casa. Aí você vai chegar em casa, aí vai chegar lá o Shrek junto com você. Você toda princesa, o dia inteiro comunicando certo, aí vai chegar lá o Shrek. Joga o sapato fedido, joga a meia para um lado. Você vai continuar dizendo: eu amo meu marido, eu cuido do meu marido, a minha casa é um pedacinho do céu, a minha família é a melhor família que Deus podia me dar. Você vai dizer, você vai liberar, você vai começar a pensar: nossa, como eu amo. Coloca lá a foto do Brad Pitt do lado do seu marido e fala assim: meu marido é muito mais bonito que o Brad Pitt. Brad Pitt perde para o meu marido. Você vai começar a pensar sobre sexo durante o dia. Amém, mulheres casadas? Você vai começar a pensar: eu vou preparar a minha mente. Nós sabemos, e esse é um culto para mulheres adultas, não tem criança aqui nesse ambiente. Se tiver aí, já vai aprendendo aí onde você estiver. Nós precisamos comunicar o desejo sexual pelos nossos maridos. É emoção. O homem é razão. Papum, nissim lame, miojo, 3 minutos já está pronto. Mulher não. A gente acorda e a gente tem que começar a se preparar para a noite de manhã. Eu desejo meu marido. Eu quero meu marido. Nossa, meu marido, que tanquinho maravilhoso que ele tem. Como ele é cheiroso. Mulheres, quando ele chegar, você já vai estar pronta antes dele. Ele vai olhar: o que está acontecendo? Daqui a pouco ele vai estar fugindo de você. E eles vão falar assim: o que está acontecendo? O que a pastora está ensinando lá no Shine? Pode ir de novo, mulher, deixa que eu cuido das crianças. Mas começa na comunicação. Talvez você não tenha a comunicação dele, porque ele não está aqui ouvindo sobre isso. Mas comece a você comunicar e alterar as sinapses que acontecem dentro do seu cérebro. Para que você se sinta novamente o amor, novamente a paixão, novamente o desejo. É possível salvar um casamento por falta de amor. É possível um casamento ser restaurado através da comunicação certa. Mães, comuniquem certo com os seus filhos. Mas é um burro, A pastora Cris disse aqui: a crença vem pelo forte impacto emocional ou pela repetição. Você é um burro, você é um burro, você é um burro, você é um burro. Chega aqui um adulto: não, a minha mãe a vida inteira disse que eu sou um burro. Aí é um homem que não se posiciona dentro de casa como um sacerdote, como um provedor, porque a vida inteira ele ouviu: eu sou um burro, eu não sei fazer nada direito, tudo que eu faço dá errado na vida. Foi isso que ele ouviu, não foi? Mas eu quero dizer que hoje você, mulher sábia de Provérbios 31, amém? Aquela que o Senhor levantou para edificar a sua casa. Você vai declarar sobre a vida do seu marido: você é inteligente, você é capaz, você é forte, você pode todas as coisas. Minha irmã, em nome de Jesus, pare de usar a tua boca para reclamar, para murmurar. Às vezes você perde o seu precioso tempo falando mal do teu marido para a tua amiga, falando mal do teu marido para os seus filhos. O que você tem comunicado para os seus filhos? Vou trazer uma história. Não vou citar ninguém aqui não. Mas a Dona Maria. Dona Maria não tem Dona Maria aqui. Deixa eu pensar um nome difícil.
Dona Zefa. Tem Zefa aqui não, né? Não. A Dona Zefa, lá da esquina, lá do Brasil, né? Nem mora aqui. Dona Zefa, casada. Tem filhos. Marido. Bruto. Grosseiro. Mas ela escolheu. Amém? Ela escolheu. Quando o marido sai para trabalhar, a Dona Zefa pega o filho, Joãozinho. Joãozinho, seu pai é um traste. Joãozinho, eu estou nesse casamento por sua causa. Joãozinho, eu não me separo do teu pai porque eu estou aqui, ó, suportando por você. Olha como eu te amo, Joãozinho. O que ela está fazendo na vida dessa criança? Olha o trauma que ela está lançando sobre a vida dessa criança. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós olhamos as nossas escolhas e queremos colocar a responsabilidade sobre o outro. Diga comigo, autorresponsabilidade. Nós temos que ter autorresponsabilidade. E ter muito cuidado com o que nós estamos comunicando para os nossos filhos. Porque pai vai ser sempre pai. Mãe vai ser sempre mãe. E nós temos que ser a guardiã das nossas casas. Então, como que eu posso, então, pastora Aline, gerar uma nova crença? Diga, comunicando certo, pensando certo, sentindo certo. Uma nova crença instalada dentro de mim. E o meu cérebro, ele não consegue diferenciar o que é realidade e o que não é realidade. Vocês viram a pastora Alice dizendo assim, chegou momentos em que eu pensei, será que realmente aconteceu? Porque foi tão real, mas era ela criança, mas está tão real. E eu tenho certeza que no momento em que ela começou a lidar com esses pensamentos, a emoção veio. O toque, mas me tocaram, veio no seu corpo, ela sentiu. Porque o cérebro, ele é atemporal. Aquilo que aconteceu com 10 anos de idade, você pode sentir hoje da mesma forma com 20, com 30, com 40. Eu lembro que quando eu fiz terapia, na época do Covid, que eu perdi um amigo e comecei a ter crise de ansiedade, a minha psicóloga me ensinou a organizar na minha mente um lugar seguro. E eu nem imaginava cientificamente como isso acontecia. Agora eu sei, mas não vai dar para explicar aqui. A gente fala no curso, né? Quem vier no curso, a gente fala mais sobre isso. E aí, ela me ensinou a ir para esse lugar seguro. Gente, era surreal. Eu começava a tremer, começava a dar palpitação. Eu simplesmente fechava os meus olhos. E com a minha mente, eu ia para esse lugar seguro. Automaticamente, o meu corpo ia responder no que o meu pensamento estava me determinando. E uma nova crença foi gerada dentro de mim. Não é porque o Drummond morreu que o seu marido vai morrer. Não é porque a sua amiga Raquel está vivendo o luto que você vai viver. Porque a crença que eu estava permitindo ser instalada em mim é: meu marido vai me deixar, meu marido vai me abandonar. O que eu vou fazer nesse país com 2 crianças? E eu já estava sofrendo por algo que nem tinha acontecido. Vocês estão me entendendo? E tudo isso está relacionado a fraturas emocionais. Eu quero aqui rapidamente, nesses últimos minutos que nós temos, entregar para vocês uma folha e uma caneta. Todo mundo vai receber uma folha e uma caneta. E nessa folha vocês vão observar 25 fraturas emocionais. Pode até acender as luzes para mim, por favor. Hebreus 12:15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Traz uma folhinha dessa aqui para mim também, por favor. Lembrem-se que eu disse que é uma jornada, amém, mulheres? Não será apenas em 2 horas que a gente vai conseguir resolver todos os problemas da sua vida. Mas nós vamos dar um start hoje.
E na próxima quarta-feira nós vamos voltar aqui, vamos continuar. Mês que vem, as 2 primeiras quartas-feiras também nós estaremos aqui. Em 4 anos nós nunca fizemos isso como Shine. 4 Shines só para falarmos sobre questões de alma, questões emocionais. Então aí você vai identificar, em cima começa sintomas emocionais. Vocês estão conseguindo enxergar aí ou quer que acenda mais a luz? Acenda mais a luz, gente. Pode acender para ver. Agora sim, né, gente? Tá tão pequenininho também, né? Sintomas emocionais. O que são os sintomas? É o que é visto. São manifestações visíveis ou perceptíveis de que existe uma fratura emocional interna. É o que podemos observar. Na frente, fraturas emocionais são feridas internas profundas, causadas por experiências dolorosas, traumas, abusos, que afetam diretamente a forma como a pessoa pensa, sente e se relaciona. Então, a fratura é a raiz. Eu quero com essa canetinha aí, calma aí, vocês já estão anotando já, fazendo xizinho? Calma! Pegue aí a sua caneta e nós vamos ler aqui, e eu quero que você assinale se você consegue identificar essa fratura emocional na sua vida. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 25. Eu acredito que ninguém vai ficar com essa folha em branco. Então vamos lá, se você identificar, você assinala. Vamos começar pelos sintomas. Medo de ficar sozinha, ansiedade em relacionamentos, dependência afetiva, depressão. Isso são sintomas do abandono. O que é o abandono? É perda ou ausência de figuras importantes emocionalmente. Talvez você viveu isso, você foi abandonada pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez você foi abandonada por um namorado, a qual você era apaixonada. Abandono. Segundo, ansiedade, depressão, medo, culpa, perfeccionismo, dificuldade de confiar. Isso são sintomas de alguém que foi abusado emocionalmente. O que é um abuso emocional? Uma manipulação, é um controle ou uma desvalorização constante. Você ouviu a vida inteira que você não iria conseguir nada na vida. Você ouviu a vida inteira que você nasceu pobre e você ia morrer pobre. Isso foi um abuso emocional. Assinale. Medo, vergonha, culpa, dificuldade de se relacionar. Isso são sintomas causados pelo abuso sexual. O que é? Sexualidade invadida, carícias, manipulação dos genitais com ou sem penetração. Às vezes a pessoa diz assim, não, pastora, eu não fui abusada sexualmente, não teve penetração, mas teve toque, teve intenção, teve olhar, teve. Com ou sem penetração foi um abuso. E muitas vezes a gente é difícil aceitar, e até mesmo quando esse abuso vem de um pai, de um avô, de um tio. Eu fui abusada por uma prima quando eu era criança. Ela me molestava. E durante muitos anos eu guardei isso para mim, porque era vergonhoso. Eu tinha medo do que os meus pais achariam de mim. E isso acarretou sérias questões sexuais drásticas na minha vida. Então, coloque aí se você sofreu algum tipo. Próximo. Procrastinação, autocrítica, escolhas prejudiciais. Qual é a fratura? Autossabotagem. Autossabotagem é o comportamento que impede o crescimento ou o sucesso. Você está crescendo, você está evoluindo, daqui a pouco você acaba com tudo que você construiu. Perdeu tudo. Perdeu a carreira, perdeu a família, perdeu o dinheiro. É uma autossabotagem. Você nunca consegue romper em nada na sua vida, nunca consegue terminar nada do que você começou. É uma autossabotagem. Próximo, inveja, frustração, baixa autoconfiança. A fratura é uma comparação constante, você sempre se mede pelos outros. Vocês viram o que a Gabi falou aqui, ela sempre achava o outro melhor do que ela. Comparação constante. Controlar pessoas, situações ou até a si mesma como forma de se proteger da dor. Conhece alguém controladora? É uma perda da liberdade de decidir sobre si mesmo. A pessoa quer controlar tudo. Tudo, tudo. É difícil viver ao lado de alguém assim, controladora. Se você é essa pessoa, marque aí o xizinho.
Próximo. Sentimento de incapacidade e insegurança. É alguém que recebe críticas constantes. Afeta o senso de competência e confiança. O tempo inteiro. A pessoa sendo criticada. Aquilo vai ser realidade na vida dela. Aquilo vai se tornar verdade. E ela não vai conseguir ter confiança em si. Próximo. Autoacusação, ansiedade, dificuldade de perdoar a si. A fratura é a culpa. O que é a culpa? É carregar responsabilidades ou erros exageradamente. Gente, nós não temos 150 passos para ser uma boa mãe, que não vai errar nunca com os filhos. 200 passos para ser uma mulher exemplar, que nunca vai chatear o marido, que vai fazer tudo certinho. Nós não temos isso. Tá tudo bem, a gente erra, ok? Tá tudo bem, nós não somos perfeitas. Mas o grande problema é quando você se culpa por isso. Você não se perdoa. E a culpa é carregar essa responsabilidade dos seus erros de forma exagerada. Quantas pessoas cometem erros, chegam diante de Deus, Deus já perdoou, mas a pessoa não consegue se perdoar. Deus já nem se lembra mais do seu pecado. Você está lá, Deus me perdoa, por favor, por favor, por favor. E a palavra diz, os seus pecados eu já nem me lembro mais. Próximo, frustração crônica, ressentimento, desmotivação, amargura, desconfiança. A fratura é desapontamento profundo. São expectativas frustradas repetidas vezes. Talvez você frustrou os sonhos dos seus pais. Talvez a sua família depositou tanto em você, pagou tua faculdade. Não, esse vai ser o médico da família. Essa vai ser a médica da família. Aí você diz assim, mas eu não quero ser a médica da família. E aí você frustrou as pessoas, desapontou. Se você já passou por isso, anote aí. Desânimo, apatia, falta de motivação. Uma fratura de desesperança. Ela perde a fé no futuro ou em si mesma. Já não sonha mais, já não projeta mais, já não almeja algo bom no seu futuro. Isso é uma desesperança. Próximo. Sentimento de vazio, solidão e carência emocional. A fratura, olha só. Falta de afeto físico. Ausência de abraço, carinho ou demonstração de amor. Nessa imersão em qual eu participei, gente, eu descobri que eu tinha tantas questões com a minha mãe, a qual eu nunca tinha parado para analisar. Eu não me recordo da minha mãe dizendo eu te amo para mim, fazendo carinho. Mas eu me lembrei de quando eu era pequena, eu tomava minha mamadeira e eu fazia carinho na orelhinha da minha mãe, no cabelinho dela. E o cheiro dela me fazia tão bem. Porque muitas vezes a gente julga os nossos pais por não terem dado aquilo que nós precisávamos. Mas muitas vezes nós somos vítimas de outras vítimas. E eles só deram o que eles tinham para dar. Então talvez você não teve abraço, você não teve palavra de afirmação, você não viveu num lar assim estruturado. Mas hoje precisa ser diferente na sua casa. Hoje você está aqui passando por um momento mesmo, né, de cura interior. Para que os seus filhos não passem e não vivam o que você viveu. Amém, mulheres? Próximo, vergonha constante, retraimento social, insegurança, baixa autoestima, fratura é humilhação. Alguma experiência de vergonha ou ridicularização. Você foi humilhado, talvez lá pela professora. Gente, misericórdia antigamente, né? Usava lá a orelhinha de burro, ajoelhava no milho. Palmatória, misericórdia. Olha o que os nossos pais vivenciaram. Olha o que os nossos avós vivenciaram e a gente quer carinho deles. Eles foram humilhados por aqueles que deveriam orientar, cuidar, zelar. E a gente está falando, meu pai foi um carrasco. Ele deu o que ele tinha. Raiva, amargura, sensação de impotência. Injustiça, ser tratado de forma desigual ou desonesta, uma próxima fratura. Seguindo, dificuldade de se expressar, medo de julgamento, inadequação. Engole o choro, menina, invalidando as suas emoções.
Ouvir que não é nada, o que está exagerando quando você sente dor. Engole o choro. Para agora. Quantas de nós já ouvimos isso? Invalidando. Mas eu estou com medo. Que medo, quê? Tem que ser corajosa. Teve uma vez a minha filha foi para minha cama. Mamãe, eu estou com medo. Eu falei, vem aqui, filha. Medo do quê? Eu vi, mamãe, uma cobra. Eu vi uma serpente. Eu percebi que ela tinha tido uma visão espiritual. E aí, primeiro você traz para perto. Você protege. Muitas mães falarem, vai, volta pro teu quarto. Não é nada não, me deixa dormir. Estou cansada. Você está entendendo? A gente tem que observar o sentimento do outro e acolher a criança, acolher o filho. Depois a gente ensina a guerrear com as armaduras de Deus. Amém, mulheres? Depois a gente mostra que é o nome de Jesus que tem poder. Mas primeiro a gente fala, tá tudo bem sentir medo. Qual que eu tô? Invalidar emoções, né? Ansiedade, insônia, tensão, medo crônico também. Estado constante de alerta por experiências traumáticas. Sentimento de abandono, tristeza profunda, dificuldade em confiar nos outros, uma negligência emocional também. Falta de cuidado, atenção ou validação. Olha aí a comunicação. Você valida os seus filhos? Você valida o teu marido? Você valida os seus pais? Eu estava nessa imersão e no primeiro dia era aniversário do meu pai. E eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, pai, eu sou muito feliz em ser sua filha. Eu tenho certeza que ele chorou do outro lado. Eu nunca tinha dito isso para ele. Ele sabe que eu já perdoei ele. Mas será que ele sabe o amor que eu tenho por ele? Será que o teu filho sabe o amor que você tem por ele? A gente ama e nós morreríamos por eles, não é verdade, gente? Mas será que eles sabem? Você fala, você expressa, você valida. Você valida o teu marido que passa o dia inteiro trabalhando nesse sol para te trazer um conforto, um sustento. Ou você olha para ele assim, não faz mais que obrigação. Tem que trabalhar mesmo. Qual é a nossa postura? Porque ou nós somos a vítima ou nós somos o agressor. Em alguns momentos nós estamos no lugar de vítima, mas em muitos outros nós somos os abusadores. Nós somos as agressoras. Seguindo, críticas, rejeição, manipulação na infância e adolescência, perda de identidade, não sabe quem é, não tem propósito. A maior crise da nossa geração é a perda de identidade. As pessoas não sabem quem são mais. Eu sou um cachorro, eu sou a girafa, não é? E há quem diga que não é. É o que eu sei, é o que eu quero e pronto. Não sabe quem é, não tem propósito. Tristeza profunda, choro frequente, desmotivação, no luto. Morte ou afastamento de pessoas ou sonhos importantes. Se você se deparar com alguém em processo de luto, é importante a pessoa passar por esse processo de luto. E é identificado que o prazo para um luto é de 70 dias. Porque tem pessoas que estão há 10 anos vivendo um luto. Tem pessoas que a vida inteira vivem um luto. E morre junto com a pessoa que morreu. O luto tem que ter dia para começar, mas dia para se encerrar. Porque a vida continua. E às vezes você está chorando até hoje pela morte de algum familiar no Brasil. E você se culpa por não ter estado lá no último dia, de não ter se despedido. E algo que nós aprendemos com a morte, a qual ninguém está preparado, é que a gente só tem o agora, para dizer o quão as pessoas são importantes para nós. Um outro, baixa autoestima, medo de se aproximar de pessoas, insegurança e dependência emocional, rejeição, sentimento de não ser aceito ou valorizado por outros. Prosseguindo aqui para o final, isolamento social, baixa autoestima, dificuldade de criar vínculo, sentimento de não pertencimento, sensação de ser diferente ou de ser excluído. O que mais acontece nos nossos adolescentes, não é isso? Como a Gabi estava dizendo aqui, eu ficava sozinha na escola, eu era excluída, eu era solitária. Em 4 anos, gente, da solitária uma pastora de jovens. Olha o que Jesus faz na vida de uma pessoa. Olha o que Jesus pode fazer com a vida daquela que decidiu ser transformada, ser curada. Jesus é maravilhoso. Tristeza, desmotivação, dificuldade de se relacionar, solidão profunda,
Sentir-se isolado mesmo rodeado de pessoas. Esse daqui é forte. Dificuldade em confiar, ressentimento, raiva frequente, medo de intimidade. Talvez você um dia já foi traída e você não confia mais. Você diz que perdoa, mas você fica lá controlando. No Life 360, onde teu marido está. Que perdão e confiança é essa? Todos nós aqui podemos um dia errar, mas todos nós temos a chance de recomeçar. E nós precisamos de pessoas ao nosso lado que confiem verdadeiramente em nós. Então a traição é uma quebra de confiança por alguém próximo, sim. Mas existe transformação. Existe mudança. Próximo, medo do julgamento divino, crises espirituais, o afastamento da igreja, trauma religioso. Experiências negativas relacionadas à religião ou abuso espiritual. Próximo, ocorre pelo abandono, perda, rejeição e abuso, tristeza profunda, onde vem a depressão. A fratura da alma é a tristeza profunda. E por último, insegurança, isolamento e medo de se expor, a vergonha tóxica. Sentir-se defeituoso ou indigno. Identificar aí, gente? Alguém aí está com esse papel em branco, sem nenhuma? Fala para mim que eu quero aprender com você. Você é uma anja. Você tem que, se alguém tiver com esse papel em branco, você vem aqui orar por nós. Que sua subida para o céu já está garantida. Você vai virar. Olha aí de novo, não fecha não. Temos tempo. Olha aí de novo, todas essas fraturas emocionais. Você consegue identificar nessas fraturas uma pessoa que mais lhe causou dor ou uma pessoa que mais lhe causou fraturas? Quem consegue? Levanta a mão, deixa eu ver. Uau! Você vai virar essa folha agora, nessa parte aqui de trás. E você vai anotar o nome dessa pessoa, a qual você identifica. Você pode anotar aonde você quiser. No meio, na pontinha, grande, pequeno. Você pode escrever aí que as pessoas do seu lado nem vai saber quem é. Tá tudo certo também, se ela conhecer. Pode ser seu pai, sua mãe, seu marido, talvez o seu filho. Qual foi a pessoa que te causou mais dor ou mais fraturas? Anote aí. E aí, uma segunda pergunta é: quais foram os prejuízos que essas fraturas causaram na sua vida até hoje? Eu quero que você escreva. Quais os prejuízos que essas fraturas causaram na sua vida até hoje? Que tipo de prejuízo, pastora? Eu não tenho um casamento feliz porque eu não confio mais. Eu já fui traída pastora, já é o meu terceiro casamento. Eu fui traída pelo primeiro, fui traída pelo segundo. E agora o terceiro, só estou esperando. Uma hora vai chegar a traição. É uma fratura. Não confio mais nas pessoas. Fiz uma sociedade, já é a 5ª sociedade que eu faço e sempre dá errado. Coloque aí quais os prejuízos que essas fraturas têm causado na sua vida. Eu não consigo ser feliz, plena, porque eu sempre acho que alguma coisa ruim vai acontecer na minha vida. Eu acho que eu não sou boa o suficiente, por isso eu não consegui nunca terminar nada que eu comecei. O meu sonho é ter uma faculdade, é me formar, mas só de pensar em que eu posso não terminar, eu prefiro nem começar, porque eu não quero me frustrar. Eu não quero frustrar os meus pais. Eu não quero arriscar. Por que muitas pessoas não tentam? Pelo medo da rejeição. Você não quer nem tentar, porque você vai, se eu errar, se eu fracassar, eu vou ser rejeitada. Então eu prefiro nem tentar. É uma fratura emocional que tem causado prejuízos na sua vida. Quem consegue identificar aí prejuízo? Levanta a mão. Ok. Já terminaram? Existe um antídoto. Como eu disse, é uma jornada, amém, mulheres? Existe um antídoto para que essas fraturas comecem a serem
curadas e fechadas. Existe uma história na palavra de Deus sobre a vida de um homem chamado José, José do Egito. Vocês conhecem essa história. José, ele foi rejeitado pelos irmãos, foi abandonado, foi injustiçado. José, ele sentiu tristeza, solidão, desconfiança, sensação de injustiça. Foram sintomas de José, e quando a gente vê a vida de José e a gente sabe da trajetória, o quanto esse jovem sofreu, a qual as pessoas que estavam ao seu lado foram os piores causadores. Porque uma coisa é eu falar algo para você, uma coisa é o seu pai e a sua mãe falar algo para você. O impacto de alguém que tem influência sobre a sua vida, a qual você ama, a qual você tem sentimento, vai ser muito maior do que alguém de fora. E quando a gente olha para a vida de José, a gente vê que as pessoas, os irmãos, foram os causadores da dor dele. Mas existia um propósito, diga comigo, propósito. Olhando para a vida dele, não vai dar. Se você não conhece, você precisa ler a Bíblia e estudar sobre a vida dele. A gente não tem tempo para falar. Mas o resultado da vida de José foi que José, ele compreendeu a sua dor. E ele sabia que aquela dor tinha um propósito. E ele desenvolveu paciência, fé e perdão. Chega um determinado momento na vida desse jovem, a qual ele tem duas escolhas: se vingar dos irmãos ou perdoar os seus irmãos. E ele escolhe a rota do perdão. E ele escolhe perdoar aqueles que tinham lhe ferido. Mas tem uma outra história de Pedro, o apóstolo Pedro. As fraturas causadas sobre a vida de Pedro foram a negação de Jesus. Pedro se sentiu culpado, Pedro se sentiu envergonhado, vergonha profunda. Que fratura emocional na vida desse homem. Os sintomas: tristeza, medo, rejeição, culpa. A palavra do Senhor diz que Jesus um dia tem um encontro com Pedro. E Pedro tinha o negado por 3 vezes. E quando Jesus chega diante dele, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aquele que negou por 3 vezes teve que reafirmar por 3 vezes que amava Cristo. Por que Jesus fez isso com Pedro? Pedro, ele foi curado da culpa e da vergonha. Porque Jesus já tinha perdoado Pedro, sim ou não, gente? Jesus foi atrás de Pedro. A gente só vai atrás daquele que a gente já perdoou. Jesus foi o maior ofendido por Pedro. E Jesus vem e vai de encontro ao Pedro. Será que não tinha ninguém melhor para Jesus ir atrás? Mas Jesus fez questão de procurar o Pedro. E por 3 vezes ele pergunta: Pedro, tu me amas? Porque Pedro precisava se perdoar. José foi capaz de perdoar aquele que o feriu. Pedro foi capaz de se perdoar. Talvez a pessoa que você escreveu nessa folha foi o seu próprio nome. Eu não sei. Talvez você foi a causadora de muitos traumas que você mesma gerou na sua vida ou que você gerou na vida de outras pessoas. E você precisa desse antídoto do perdão. Talvez foi você que traiu, talvez foi você que abandonou seus filhos, talvez foi você que saiu de casa. Talvez foi você. E existe perdão para aqueles que estão em Cristo Jesus. E talvez esse nome está aí bem grande no centro da sua folha, porque talvez essa pessoa, pastora, mas ela nem está mais viva, mas ela está mais viva do que você imagina. Talvez você tentou colocar bem no cantinho da folha, pequenininho, tentando esconder. Mas essas fraturas causadas por essas pessoas, só há um antídoto para que você seja curado. É você liberar perdão para essa pessoa que mais te machucou. Não tem outra saída. Não tem, mulheres. Para que nós possamos viver uma vida em plenitude, viver a vontade de Deus. E você pode dizer: pastora, você não sabe o que aconteceu com a minha vida. E nós estamos aqui para te ouvir. Nós estamos aqui, como eu disse, nós estamos abrindo feridas aqui nesta noite. E o nosso time de pastoras, nós todas estamos aqui para te ouvir. Para conhecer a sua história, para te ajudar nessa trajetória. Eu sou cristã há 20 anos e eu só estou aqui porque alguém um dia segurou na minha mão e falou: eu vou estar junto com você.
Alguém um dia enxugou as minhas lágrimas, alguém um dia me ensinou e 20 anos depois eu ainda percebo, meu Deus, eu tenho situações ainda para resolver na minha vida. Porque eu continuo buscando por cura, por transformação. Olá, quero agradecer você que chegou até aqui, ao final dessa mensagem maravilhosa que eu tenho certeza que falou ao seu coração, assim como falou ao meu coração também. Quero aproveitar e convidar você a fazer parte, junto conosco, desse projeto. Você pode participar, claro, compartilhando essa mensagem, deixando aqui o seu like. Você também pode clicar no sininho aqui para você receber todas as nossas notificações e também você pode participar financeiramente, semeando nessa casa. Através desses aplicativos que estão aqui mostrando para você na tela, você pode entregar a tua oferta, devolver o seu dízimo e você pode também fazer com que o Evangelho de Cristo seja anunciado a outras nações. Deus abençoe você. Vou deixar aqui para você também uma indicação para os próximos vídeos. Deus te abençoe.